Agora, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, as notícias da capital federal. Brasília. Chamando. Bom dia, sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Acaba a cobrança para despachar mala em avião. Pastores também querem porte de armas. Presidente desiste de ir às manifestações de domingo e aceita rediscutir o decreto das armas. A Câmara dos Deputados proibiu as empresas aéreas de cobrar para despachar mala em voos nacionais. Volta a regra vigente até 2017. Cada passageiro em rotas nacionais tem de novo o direito a despachar uma mala de até 23 quilos. A medida deve ser confirmada ainda hoje pelo Senado. Depois de conclamar o povo a ir às ruas no próximo domingo, defender o governo contra o Congresso e o STF, o presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso. Ele continua estimulando os atos nas redes sociais, mas não vai comparecer às manifestações. Esse recuo foi informado pelo porta-voz do Planalto, General Otávio Rego Barros. O presidente gostaria de declarar que as manifestações têm sempre caráter livre e espontâneo, especialmente essa que nós estamos tratando, que deve ser pacífica, não sendo contra grupos ou instituições, não havendo, neste caso, a participação do governo. O presidente defende a liberdade de expressão e acredita ser fundamental a participação da sociedade nas discussões e decisões políticas. Elas objetivam dar relevo aos projetos prioritários para a sociedade, dentre os quais eu cito a aprovação da nova Previdência, a aprovação da Lei Anticrime e Anticorrupção, a aprovação da medida provisória 870, dentre outras atividades. O presidente Bolsonaro foi alertado que, se participasse dos atos de domingo, estaria incorrendo em crime, incitando ódio contra outros poderes da República e podendo até se sujeitar a impeachment. Segundo o porta-voz, a orientação do governo é que seus auxiliares fiquem de fora dos atos de domingo. De fato, o presidente hoje comentou na reunião do Conselho de Governo que não via como adequado a participação dos ministros nos eventos do próximo domingo, tampouco naturalmente da sua própria pessoa. O presidente quer deixar claro o entendimento da importância desse evento, não obstante não quer colocar-se diretamente inserido nesse contexto e tampouco gostaria que os seus ministros o fizessem. Está em vigor desde o dia 7 o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que libera a venda a qualquer cidadão de armas que antes eram restritas às polícias e forças armadas, de pistola a fuzil. As ações da Taurus, maior fabricante brasileira, dispararam na bolsa nesta terça-feira, após a divulgação que o famoso fuzil T4 também está liberado. A Taurus informou que já tem 2.000 encomendas desse fuzil de assalto, feitas por brasileiros, e que é capaz de atender a demandas maiores. O fuzil T4 custa em torno de R$10.000. O decreto das armas também liberou o porte a diversas categorias, como políticos com mandato e jornalistas, o que motivou deputados da bancada evangélica a pedirem direito de porte de armas também para os pastores, alegando a necessidade de proteger os cofres das igrejas. Contrariamente, 13 governadores pediram ao presidente que cancele o decreto das armas.
Também assina o manifesto o governador capixaba Renato Casagrande. Na avaliação de Casagrande, as medidas previstas pelo decreto presidencial não vão contribuir para tornar os estados mais seguros. Ao contrário, opina Casagrande, vão ter um impacto negativo na violência. Essa imensa quantidade de armas e munições poderá abastecer os criminosos, além de aumentar os riscos de que discussões e brigas entre os cidadãos acabem em tragédia, acrescentou o governador capixaba. Diante das pressões contrárias, o governo admite reavaliar o alcance do decreto, informou o porta-voz presidencial Otávio Rego Barros. O governo tem compromisso com a correção dos atos públicos e acolhe as diversas manifestações dos entes responsáveis pelo aperfeiçoamento do arcabouço jurídico que vai impactar a vida da sociedade. As propostas positivas que já foram observadas a partir desse diálogo e que foram encaminhadas são muito bem-vindas pelo poder regulamentador, que é o Poder Executivo, para o aprimoramento deste instrumento legal que atende aos anseios da população. E é dentro desse contexto que o governo vem trabalhando para fazer a defesa do decreto que apresentou e até posicionar-se com algumas modificações em relação a ele, a partir desses estudos que foram desencadeados desde o momento da sua promulgação. Na coletiva de ontem, o porta-voz foi questionado especificamente sobre a liberação do fuzil T4 da Taurus. Com relação a teu primeiro questionamento, que é a aquisição de fuzil pelo cidadão ou o entorno disso, esse é um dos aspectos que está sofrendo avaliação por parte do presidente, junto com a nossa assessoria jurídica da Casa Civil, para, a partir dessa reavaliação, ajustar ou não o decreto. Dentre outros temas, eu quero deixar claro para vocês, como já havia respondido, que as propostas que nós recebemos, elas são positivas e elas vêm ao encontro da percepção do governo, que é dialogando, que se vence determinados obstáculos. O presidente Jair Bolsonaro participou ontem da cerimônia de lançamento da campanha publicitária da nova Previdência. O custo dos anúncios de rádio e TV é de 37 milhões. Dirigindo-se à imprensa e parlamentares presentes no Planalto, o presidente fez um discurso conciliador. Uma satisfação vê-los aqui, em especial os homens e mulheres que estão à frente da mídia. Essa mídia tão importante para que a chama da democracia não se apague, que pesem algumas caneladas. Mas o que nos une nesse dia de hoje, então nós valorizamos sim o parlamento brasileiro, que vai ser quem vai dar a palavra final nessa questão da Previdência. Se aprovarmos a reforma da Previdência, o Brasil sairá realmente dessa estagnação que se encontra rumo a então a sonhada prosperidade. Então isso passa por todos vocês parlamentares nesse momento, todos sem exceção. Até porque em estados onde o governo é da oposição, conversando reservadamente com alguns deles, eles dizem claramente que precisam também da reforma da Previdência. E sei que, no fundo, eles vão se empenhar para que esse objetivo seja alcançado e nós possamos, então, salvar o nosso Brasil para as gerações que nos sucederão. Até porque ninguém consegue entender, em especial fora do Brasil, como pode um país tão rico, tão maravilhoso como esse, patinar na economia. E o Paulo Guedes, estando à frente dessa equipe, tem dado a nota e tem nos dado o norte para conseguirmos essa vitória. Então, no momento, eu agradeço aqui ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ao Dalvi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, que em conversas que temos tido, são unânimes em dizer da necessidade de aprovarmos essa Previdência. E aos parlamentares como um todo, eu quero dizer que só não recebo mais por falta de agenda, mas gostaria de continuar
a conversar com o maior número possível de vocês para que possíveis equívocos, possíveis melhoras, nós possamos, junto ao Parlamento brasileiro, buscá-la. Se bem que pretendemos que a nossa reforma saia de lá com o menor número possível de emendas aprovadas. Então, meus senhores e minhas senhoras, o futuro do Brasil está nas mãos das pessoas que trabalham com seriedade, com responsabilidade e com patriotismo aqui na Praça dos Três Poderes. Meu muito obrigado a todos vocês e, na certeza da vitória, viva o nosso Brasil! Muito distante da crise política, do outro lado do mundo, o vice-presidente general Hamilton Mourão avança em sua viagem à China para abrir novos mercados para os produtos brasileiros. Mourão está preparando o caminho para a visita de Jair Bolsonaro àquele país asiático no segundo semestre. O vice-presidente deu entrevista em Pequim, relatando os objetivos da viagem. Esse é um dos nossos objetivos, né? Nós temos que lembrar que a China, A China, ao longo dos últimos 20 séculos, só em 2 séculos e meio ela não foi a maior potência do mundo. Tem 1,4 bilhão de habitantes. Se metade disso está consumindo $5 por dia, é um mercado fabuloso. Então nós temos que buscar o nosso acesso, manter o acesso que nós já temos, diversificar a nossa pauta de exportações e, principalmente, buscar colocar na China produtos com valor agregado. A China hoje ela responde já por um pouco mais de um terço do PIB mundial. E se acredita que até o final dessa década, mais da metade do PIB do mundo vai estar na China. Vai ultrapassar os Estados Unidos, provavelmente. Vai ultrapassar os Estados Unidos. Ela já está praticamente ultrapassando os Estados Unidos. E olha que ela vai produzir mais da metade do que se produz no mundo inteiro. Então, nós, Brasil, temos um espaço de crescimento e a China tem uma questão muito séria, que é a questão de segurança alimentar. Tem muita gente para alimentar, Exatamente. E o Brasil tem uma capacidade extraordinária de produção de alimentos. Então, é essa estratégia que nós temos que traçar e ter essa aproximação com o mercado chinês. Em sua viagem à China, o vice-presidente Hamilton Mourão comunica-se com desenvoltura com as autoridades chinesas. Eles conversam em inglês. Não é a primeira vez que Mourão discursa no estrangeiro, representando o presidente Bolsonaro. Nosso vice fala inglês fluente. Bolsonaro, our future president, has been accused of a lot of things, but I can assure all of you that he is a Democrat. He has a spirit of patriotism and he thinks in Brazil as a whole nation. So this is what will happen during his term. He will govern for everybody here in Brazil, independent of race, gender, anything else. Esse é o nosso vice-general Hamilton Mourão. E por hoje é só. Brasília Chamando volta amanhã, sempre neste horário, especialmente para a Cultura FM de Castelo, a líder absoluta de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Até lá!